Olá, meu nome é Marcele Xavier, eu sou iniciadora do Instituto Amuta. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos pretos na altura do peito, estou com uma blusa preta, de gola alta e de batom vermelho. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho, para compartilhar um pouco do que eu tenho descoberto nos últimos anos. Bom, para começar, contando um pouquinho da minha história, de onde eu venho, lá para meados de 2015, 2016, eu comecei a perseguir uma pergunta aberta. E eu gosto de falar que a maioria dos percursos de aprendizagem começam aí, quando a gente se desperta para uma pergunta que ela é muito profunda para a gente, que ela tem muito significado para a gente, e a gente vai atrás dela. E a pergunta que me levou a me movimentar é: o que a gente poderia ser, o que a gente poderia viver, o que a gente poderia construir, experimentar no mundo, se as nossas relações fossem um espaço de potência e não de esvaziamento. Era algo que eu já tinha experimentado, eu tenho certeza que você já experimentou também, que é estar em espaços e estar em relações em que você consegue ser o seu melhor, em que você consegue estar na sua potência. Mas isso, normalmente, acontece ao acaso. É algo raro, é a exceção e não a regra. E eu queria entender que elementos que fazem com que uma relação seja uma relação de potência, seja uma relação de nutrição, para começar a me movimentar e transformar não só as minhas relações pessoais, mas também as relações numa forma coletiva, as comunidades em que eu pertencia, as organizações em que eu trabalhava. E foi indo atrás dessa pergunta que eu resolvi fazer uma viagem e eu abri toda uma caixa de ferramentas, de entendimentos, de visões do mundo, que transformaram profundamente não só o meu trabalho, mas quem eu sou. E aí eu encontrei coisas como amor, facilitação, design, experiências, novos modelos de relações, e eu fui explorando, pesquisando, testando desde essa época. E em 2020 eu tinha um sonho muito profundo que era construir um instituto de pesquisa e de prática que pesquisasse de maneira profunda, de maneira séria, de uma maneira consistente, como que a gente constrói relações de qualidade, como que a gente constrói espaços de comunidade, como é que a gente faz um resgate do amor. Eu achava que era uma coisa que eu ia fazer daqui a 10 anos, mas 2020 veio, bagunçou a vida de todo mundo, e a minha também, e foi aí que eu resolvi começar esse instituto. E o Instituto Amuta é uma plataforma para transformar as relações através do design. E por que isso, né? Por que o design é tão importante para a gente? Bom, primeiro o design veio para a minha vida antes mesmo do instituto, e foi pesquisando muito sobre design thinking, sobre transition design, sobre design de serviço, sobre design organizacional, que eu cheguei na construção do design de conexões, uma abordagem autoral que a gente desenvolveu no Instituto Amuta. Uma das coisas que eu fui entendendo assim sobre o design é que o design ele está passando por uma evolução. Então, se lá atrás o design era focado no design de objetos, hoje o futuro é o design focar na construção de relações. É uma forma mais complexa de utilizar o design para movimentar também os nossos sistemas. Então, o design ele tem algumas coisas muito poderosas, assim. Uma delas é que ele une teoria e prática, e isso é muito presente no nosso trabalho. A gente quer ampliar o nosso repertório, o nosso entendimento de como se relacionar, e a gente quer ampliar também as nossas ferramentas para a gente se movimentar em relação a isso. Outra coisa muito forte no design é que ele consegue construir pontes entre onde a gente está e onde a gente quer estar. A gente vai construindo o protótipo, a gente vai experimentando novas formas de estar no mundo e de estar na relação, e assim a gente vai evoluindo e cuidando do que é importante para nos levar a esse futuro desejado. Então, esse é um pouco do propósito do design de conexões, é a gente construir meios para a gente, de maneira prática, consistente e profunda, evoluir as nossas relações, não só pessoais, mas também na construção de comunidades e na evolução das culturas onde a gente faz parte, da movimentação também desse sistema onde a gente está. E aí, para a gente começar esse papo, assim, eu preciso contar que quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu experimento, quanto mais eu vou me aprofundando nessa minha jornada, dessa minha pergunta aberta que começou lá em 2015, mais eu vou entendendo e vou encontrando evidências de que a crise que a gente está passando hoje, as diversas crises que a gente tem hoje, são crises de relações. E o Humberto Maturana fala isso também pensando em empresas. Quando a gente pensa nas organizações, qualquer história de transformação organizacional, qualquer história em que as pessoas estão felizes, em que a gente está gerando resultado, em que a gente está gerando impacto, é, no fundo, uma história de amor. E eu sei que é muito novo falar de amor para quando a gente fala dentro de organizações, mas eu queria trazer um pouco dessa visão aqui para vocês, de como o amor está no centro do nosso trabalho. E a abordagem que eu vou trazer para vocês é o entendimento do Instituto Amuta sobre como que a liderança, o papel da liderança, é um papel de desbloquear o fluxo do amor nas relações.
é, de alguma forma, cuidar da construção de comunidades e cuidar da evolução dos relacionamentos para que a gente consiga, no fim do dia, ter melhores resultados, ter pessoas mais felizes. Bom, partindo primeiro do contexto, né? Onde que a gente está hoje? Que é o espírito do nosso tempo, né? O Zeitgeist está nos contando sobre como as organizações estão e sobre como que é o papel da liderança nesse contexto. Quando a gente pensa em onde as organizações estão hoje, a gente percebe por todos os lados um entendimento de que a gente está chegando num nível de esgotamento do nosso modelo atual. Desde pessoas tendo burnout, né, as pessoas buscando por mais significado, as organizações entendendo que elas precisam gerar mais impacto positivo nesse mundo, né, as organizações tentando se transformar, mudar o seu modelo de gestão. A gente já está entendendo que as organizações, esse modelo de gestão que a gente usou por muito tempo, era um modelo que funcionava se a gente pensasse nas organizações como máquinas. Né? Então, o papel do líder nesse contexto era o quê? Gerar mais produtividade, gerar mais engajamento, controlar, microgerenciar, direcionar, compartilhar uma visão e direcionar as pessoas para chegar até ela, trazer o maior nível de produtividade possível. Mas as máquinas, elas funcionam até bem quando a gente está falando de um tempo um pouco mais estável. Mas o nosso tempo, ele é cada vez mais complexo, né? Cada vez mais interdependente. As nossas organizações estão se percebendo nesse contexto em que elas precisam se adaptar e evoluir a todo instante, a todo momento, né? Então, as organizações que vão sobreviver, as organizações que estão prosperando mais, são as mais responsivas às mudanças. E para a gente ser mais responsiva à mudança, a gente precisa aprender a lidar com ela, aprender a se relacionar com ela. E esse, a gente entende que é um desafio de relação. Então, um líder dentro de uma organização atual que quer ajudar essa organização a se tornar mais evolutiva, mais adaptativa e, consequentemente, mais resiliente, ele precisa necessariamente aprender a lidar e cuidar das relações. E aí, quando a gente fala de relações no Instituto Amuta, a gente fala das relações em 3 níveis, tá? Desde um nível interpessoal, então o líder ele precisa conseguir desbloquear o potencial das pessoas, ele precisa criar uma relação, estar na relação com as pessoas, de modo que as pessoas consigam ir para o seu lugar de potência. O segundo ponto que a gente fala de relações no Instituto Amuta é como que esse líder também precisa ajudar a construir comunidades. Então, a gente não está falando mais da relação interpessoal, da relação um a um, mas da construção de espaços, de comunidades, de times que se comportam como comunidades. E, num terceiro nível, ainda mais amplo, esse líder ele precisa ajudar a cuidar das relações a nível sistêmico, ajudando a evoluir a cultura das organizações e cuidando dessas interações multiníveis que acontecem dentro das organizações, para que a organização possa, de fato, evoluir continuamente. Então, eu vou trazer aqui uma visão partindo desses 3 olhares, das relações interpessoais, das relações comunitárias e da cultura das organizações. Partindo primeiro desse lugar interpessoal, o líder ele precisa estar na relação com as pessoas de modo a desbloquear o potencial dessas pessoas. Então, para que as pessoas estejam aprendendo continuamente, para que as pessoas se desenvolvam continuamente, para que as pessoas estejam no seu lugar de potência, elas não precisam de ser ensinadas, elas não precisam de ordens, elas não precisam de imposição. A gente tem, todo mundo tem dentro de si um impulso de aprender, um impulso de pensar por conta própria. Mas a gente precisa dos ambientes propícios para isso. A gente precisa de relações que, de alguma forma, ajudam a desbloquear esse potencial que é inerente a nós. Então, por muito tempo, a gente esteve na relação com o outro, né? Muitas vezes, inclusive quando a gente fala de relações de pais, de professores e também de líderes dentro das organizações, tentando direcionar para onde essas pessoas estão e não para facilitar com que ela encontre o seu lugar de potência realmente. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente às vezes cai, né, naquele lugar de, não, então tá, então deixa as pessoas para lá, elas têm autonomia, elas vão conseguir se desenvolver. Mas também não é bem assim. Eu gosto muito dos estudos do John Bowlby, que é um psicólogo que desde os anos 60 começou a pesquisar sobre apego seguro. O que ele foi entendendo é que o desenvolvimento dos bebês, das crianças, e isso continua até a vida adulta, é atrelada necessariamente a uma relação em que as pessoas são responsivas, em que as pessoas estão dando atenção e, ao mesmo tempo, te dão autonomia para explorar o mundo à sua própria forma. Então, parece um paradoxo, mas os estudos do Bowlby foram mostrando para a gente que até para a gente ter mais autonomia, a gente precisa de relações de qualidade. A gente precisa de... A pergunta que o apego seguro faz é, existe aqui
uma figura de apego, uma ou mais figuras, em que são responsivas a mim, em que estão me dando atenção, em que estão me proporcionando esse ambiente para que eu possa explorar o mundo à minha própria maneira. Porque o que acontece é, se não tem alguém ali, se não tem uma figura que te dá essa segurança, a gente vai tender a priorizar a nossa segurança à exploração. Então, a gente não vai explorar o mundo, a gente vai continuar replicando e fazendo o que a gente sempre fez. Ou a gente não vai ser tão criativo. Então, isso, desde bebê, impacta, inclusive, no desenvolvimento do cérebro das crianças, quando ela tem esse espaço para explorar. Isso influencia a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de ser autônoma, a nossa capacidade de trabalhar dentro de grupos. Então, foi a partir desses estudos de apego seguro que eu fui encontrando como que esse apego seguro é aplicado a organizações, a pessoas que querem trabalhar juntos, a grupos. E aí eu fui encontrando um entendimento de que quando a gente olha para dentro de organizações, o que acontece é, existem pessoas que quando elas não têm um apego seguro, isso pode significar que elas têm uma baixa, uma ansiedade muito alta. Então, quando elas não têm alguém que de alguma forma está ali para elas, responsiva, atenciosa, as pessoas elas vão ter muita insegurança, muita preocupação, vão ficar muito ansiosas em como elas estão sendo vistas dentro de um grupo, elas se sentem constantemente ameaçadas. Como consequência disso, se a gente tem um grupo, por exemplo, de pessoas que têm muita ansiedade, as pessoas vão ter muita dificuldade em assumir responsabilidade, em assumir autonomia, elas vão priorizar buscar aprovação do que realmente explorar e fazer as coisas à própria conta. Então, muitas vezes, ninguém assume responsabilidade, porque tem medo do que vai acontecer se elas assumirem essa responsabilidade. Então, o que a gente vai percebendo é uma organização em que não existe uma figura de apego seguro, uma ou mais figuras de apego seguro, em que a liderança, por exemplo, não proporciona essa segurança para as pessoas poderem ser quem elas são, elas vão ficar altamente ansiosas, isso vai impactar no desempenho, porque elas não vão conseguir assumir responsabilidade. Isso também acontece em uma outra forma, que às vezes as pessoas elas entram num estado que a gente pode chamar de estado evitativo. Às vezes até as pessoas elas têm alguma relação ali de qualidade, mas elas tendem a evitar intimidade. Então elas sentem que elas não podem confiar umas nas outras. Então elas tendem a ir para um lugar de extremo individualismo. Isso torna muito difícil com que as pessoas possam colaborar. Então, o que a gente foi entendendo dentro do Instituto Amuta é que a gente precisa construir relações de interdependência, relações nas quais a gente tem intimidade e autonomia. Na ausência de autonomia, o que vai acontecer é que as pessoas vão ser extremamente inseguras e vão ter medo de assumir responsabilidade. Na ausência de intimidade, o que vai acontecer é que as pessoas não vão se sentir conectadas umas com as outras o suficiente para colaborarem. Então, elas vão sempre focar no próprio umbigo. E isso nasce, parece que é muito sistêmico, assim, porque isso nasce dessa relação, dessa construção de relações em que as pessoas podem ser quem elas são. E isso é amor. Na definição do Humberto Maturana, amar é ver o outro como um legítimo outro na convivência. Eu adoro essa definição do Humberto Maturana, porque ela traz esse entendimento de que o amor, ele é uma escolha. Ele é uma escolha consciente que esse líder faz de ver os outros com um profundo respeito, ver os outros como eles são, ver os outros dessa maneira que desperta a sua segurança, a sua potência, a sua capacidade de estar dentro do grupo, entendendo o seu papel dentro de um grupo e, ao mesmo tempo, se vendo conectado com as pessoas o suficiente para colaborar com elas, né? Então, os líderes, eles precisam encontrar formas de estar na relação de uma maneira amorosa. Eles precisam ser para as pessoas o apego seguro. Mas aí o que acontece muitas vezes, né? O que a gente observa dentro das organizações é, primeiro, é que o que acontece é, as pessoas, quando elas estão se desenvolvendo, quando elas estão fazendo algo novo, isso é algo que é um risco. A gente precisa entender isso. Se desenvolver, se colocar é um risco. Isso exige de nós disponibilidade. Isso exige de nós, então, um ambiente de segurança. Eu preciso de um ambiente em que eu me sinta seguro o suficiente para arriscar ser quem eu sou, para arriscar contribuir, para arriscar inovar, para arriscar colaborar. Eu preciso disso. Então, eu preciso de uma relação de apego seguro. Então, existem pessoas ali que de alguma forma me veem, tão acessíveis, são responsivas a mim, se sim, eu consigo ter espaço, eu consigo ter exploração, eu consigo ter abertura para me desenvolver. Se não, a gente vai, né, não fazer o que sempre foi feito, a gente não vai inovar. E dentro das organizações a gente vê que normalmente o modelo
habitual de liderança, ele cai num lugar de controle, de invalidação do outro, de interrupção constante, de falta de atenção. Então, tem uma pesquisa que eu acho muito interessante que mostra que o pior líder do mundo é aquele líder que não dá nem feedback positivo, nem feedback negativo. Se a gente, assim, não dá nenhum tipo de feedback para as pessoas, elas tendem a ser 30 vezes menos responsivas e menos potentes do que se elas receberem feedback positivo. Então, o que essas pesquisas foram mostrando, uma pesquisa da Gallup, que fala que a atenção positiva ela é 30 vezes mais potente do que a atenção negativa. E quando a gente fala de atenção nenhuma, né, aquela pessoa que não dá feedback positivo nem negativo, ela é 1.200 vezes mais potente. Ou seja, você dizer um líder que reconhece as pessoas, que aprecia as pessoas, ele tem 1.200 vezes mais impacto em despertar as potências das pessoas do que aquele líder que ignora as pessoas. Então, não é que as pessoas precisam de feedback, necessariamente. O que as pessoas precisam é de atenção, é de responsividade, é de amor, é de ser vistas como legítimas para que elas possam estar no seu estado de potência. Então, quando a gente fala do papel do líder dentro desse contexto, a gente está falando necessariamente de um líder que consegue ser um líder amoroso, que consegue estar na relação de uma maneira a despertar esse potencial. E isso é um aprendizado, gente, porque a gente não aprendeu a ser assim. A gente não recebeu isso muitas vezes na nossa criação, nas nossas escolas, nas nossas empresas. Então, por isso a gente precisa se desenvolver para conseguir estar na relação dessa maneira, a desenvolver o potencial do outro. Bom, indo para uma segunda camada, além desse líder conseguir estar na relação de uma maneira a desenvolver as pessoas no seu potencial, ele precisa de alguma forma ampliar o potencial do coletivo. Ele precisa de alguma forma encontrar com a sua capacidade de construir comunidades. Então, assim, a gente precisa encontrar novas formas de se reunir, a gente precisa estar junto de uma outra forma, porque hoje a forma que a gente está quando a gente se junta não é uma forma que amplia a nossa potência. Muitas vezes é mais fácil ficar sozinho do que ficar em grupo, porque a gente é muito ruim em se relacionar dessa forma, em colaborar com o grupo, em se ver como parte. E isso, na verdade, mostra a nossa dificuldade de estar em comunidade. O líder, ele precisa, de alguma forma, ampliar sua capacidade de construir espaços de pertencimento. Dentro do Instituto Amuta, a gente entende que uma comunidade é qualquer espaço onde eu encontro pertencimento. E o pertencimento, ele faz o quê, né? Ele aumenta o engajamento das pessoas absurdamente. E ele faz isso porque quando eu me sinto pertencente a um espaço, eu me sinto como parte de algo maior do que eu e, ao mesmo tempo, eu entendo o meu papel dentro desse todo. Eu sei que eu importo dentro desse todo. O pertencimento, ele está no encontro entre o meu desejo de estar em um lugar com o desejo das pessoas em que eu esteja nesse lugar. Então, eu sei que eu importo dentro desse coletivo. E eu me importo com esse todo, de alguma forma. Então, eu vou contribuir, eu vou colaborar. Então, o líder, ele precisa, de alguma forma, construir esses espaços que são espaços onde a qualidade das relações de um grupo, e não só a qualidade da relação entre ele e o liderado, entende? É a qualidade da relação do grupo, é uma qualidade de relação de potência. Eu gosto muito de uma pesquisa que foi feita, que é o projeto Aristóteles. Uma pesquisa que foi feita para o Google, para tentar entender quais as qualidades tinham que existir para constituir um time perfeito. Eles fizeram uma pesquisa durante 2 anos, eles estudaram 180 times, e eles achavam que eles iam encontrar a fórmula perfeita. Qual que é a mistura ali de traços e personalidades que a gente precisa ter dentro de um time? Isso facilitaria com que a gente contratasse as pessoas que têm as habilidades necessárias. Mas o plot twist, o que mudou dentro dessa pesquisa, é que eles foram entendendo que não tinha uma combinação de traços e personalidades que constituíam um time perfeito. O time perfeito, ele estava na qualidade da relação entre as pessoas. Então, não é necessariamente que eu preciso contratar uma pessoa que tem esse pool de habilidades e esse outro pool de habilidades. Eu preciso construir um espaço em que as relações dentro desse time fazem com que esse time chegue em seu lugar de potência. Então, isso faz com que a gente entenda a importância que o líder tem em construir esse tipo de comunidade. O que alguns cientistas chamam de capital social, né? O Putnam, ele chegou nessa definição de capital social, que basicamente é o que existe quando a gente valoriza a nossa interdependência, a gente se sente conectado, a gente confia uns nos outros o suficiente, a gente coopera para que esse seja um lugar melhor. Se a gente tivesse esse senso de comunidade nas organizações, nas cidades, né, na nossa sociedade, segundo Putnam, a gente conseguiria melhorar a saúde, a educação, a economia, a segurança, nas organizações também. Se a gente conseguir construir um espaço em que as pessoas se sintam conectadas com o todo, uns com os outros, se sintam seguras para contribuir,
elas vão conseguir alcançar coisas muito mais potentes. Então, os líderes, eles precisam encontrar maneiras de gerar pertencimento. Só que fazer isso, gerar pertencimento, gerar esse senso de comunidade, é algo extremamente complexo, porque a gente não tem uma fórmula para isso. O que a gente tem são pequenas ações que a gente faz o tempo todo, são infinitos passos, pequenos passos, que exigem que a gente esteja o tempo inteiro observando o nosso contexto, olhando o que está sendo necessário, o que está sendo pedido, e que eu falo muito que é aquela síndrome de Amélie Poulain, que é a nossa capacidade de olhar para os detalhes que ninguém vê. O design de conexões, ele faz isso. Ele não deixa ao acaso com que a gente se conecte. A gente fala isso muito no Instituto Amulta. Não precisa ser acaso, é design. Então, o líder, o que ele faz? Ele constrói o que a gente chama de artefatos, que são estruturas, que são formas de manipular, né, manipular para o bem, esse contexto, de modo em que as pessoas vão ampliando o seu senso de pertencimento. Então, ele constrói rituais, ele constrói experiências, ele constrói processos, ele abre espaço para conversas significativas, que de alguma forma vão construindo esse senso de pertencimento e de comunidade continuamente. Então, o líder, ele é um arquiteto social, ele é um designer de conexões, ele é um desbloqueador de relações, ampliador desse fluxo de amor, para que as pessoas possam, de fato, colaborar mais, estar na sua potência. Então, o que ele vai fazendo, dentro do Instituto Amulta, a gente tem um framework que a gente entende que, para construir comunidades, a gente precisa trabalhar em 3 pilares, que é identidade, relações e experiências. Então, o líder, o que ele precisa fazer? Ele precisa ampliar o nosso senso de identidade, ou seja, quem a gente é enquanto grupo. Esse entendimento de ampliar o senso de identidade não é que o líder vai, de uma hora para outra, criar um propósito, dizer para as pessoas que esse é o propósito, dar uma direção. Não, é muito mais complexo que isso. Ele vai abrir o espaço para que as pessoas possam descobrir juntas, continuamente, o que significa estar junto para elas, a cada momento. Né? O que nos une? Através das histórias, através de rituais, através de acordos que são construídos continuamente, a gente vai ampliando esse senso de identidade. Um outro pilar que esse líder mexe muito é nas relações, porque as pessoas elas podem até se atrair para uma organização pelo propósito, mas elas vão ficar pelas relações que elas constituem aí. Então, o líder ele precisa construir rituais, ele precisa construir acordos, ele precisa construir espaço para que essas relações sejam nutritivas. E olhando para o terceiro pilar, são as experiências que a gente vivencia junto no nosso dia a dia, que faz com que a gente, né, amplie tanto a nossa identidade quanto as nossas relações, quando a gente amplia esse senso de pertencimento. Então, como é que é o formato dos nossos encontros? Como é que a gente se reúne? As experiências que a gente vivencia junto? Né? Então, desde como funciona o nosso check-in da semana, nossa reunião da semana, até onde que a gente vai para celebrar, com que frequência que a gente sai do escritório e vai se encontrar. Então, esse tipo de coisa que parece pequena, mas que de alguma forma realmente vai construindo esse senso de comunidade, esse senso de time. Então, falamos aqui dos 2 primeiros olhares do líder como designer de conexões. Ele ampliar sua capacidade de estar na relação, ele ampliar sua capacidade de construir o espaço para as relações que emergem dentro dos times. E o terceiro e último olhar que a gente tem é a sua capacidade de olhar para essas relações a nível sistêmico. Então, não basta ele desenvolver as pessoas, ele está nas relações interpessoais, não basta ele construir um time de qualidade, ele precisa ajudar a desenvolver todo o contexto, desenvolver toda a cultura. E aí, como é que a gente olha para isso dentro do Instituto Amulta? A gente entende que toda vez que 2 ou mais pessoas começam a se relacionar, elas começam a criar um padrão, um jeitinho, né, de se relacionar, um jeitinho de estar junto. Isso é a cultura. E esses padrões não é necessariamente ruim, né? Criar padrões é algo normal, mas inevitavelmente esses padrões eles vão parar de nos servir em algum momento. Eles vão parar de ser úteis para nós em algum momento. Então a gente precisa evoluir continuamente a nossa maneira de estar junto. Então, eu gosto muito de uma abordagem de um autor que chama Newton Breder, que ele tem uma peça que chama Alma e Moral, que é baseada, né, no livro dele. E ele fala que todos nós, em algum momento, a gente está num lugar que antes nos servia e que antes era ótimo, mas que ele vai ficar estreito. Todos os lugares vão ficar estreitos. O que isso significa? Todas as relações vão precisar se movimentar. Todas as culturas e organizações vão precisar evoluir. Que é o que a gente falou lá no início. A cultura organizacional, nosso modo de estar junto precisa ser adaptativo, precisa ser evolutivo. E os líderes eles têm esse papel de apoiar essa cultura a se movimentar, essa cultura a evoluir, esses padrões a se movimentarem para o que a gente quer ser. Então, ele precisa ser capaz de ler
esse campo, perceber esses padrões, ouvir as pessoas, identificar o que não está servindo mais para a gente e experimentar novas formas de estar junto, sempre com pequenos passos. A gente tem esse lema também no Instituto Amuta. Qual é o passo disponível agora? Né? A gente não precisa mudar as nossas relações radicalmente, mas a gente precisa identificar o que não está servindo mais para a gente. E a gente precisa se movimentar. E é assim que o líder vai ajudando a evoluir essas camadas da cultura, é assim que esse líder vai ajudando a gente a ir para esse futuro desejado. Então, assim, concluindo, se o mundo precisa que as organizações se tornem mais evolutivas e adaptativas, se as organizações que vão sobreviver, as mais resilientes, vão ser aquelas que conseguem se adaptar e evoluir continuamente, os líderes precisam encontrar formas de cuidar das relações, tanto das suas relações interpessoais, para que as pessoas estejam em seu estado de potência, e isso é uma mudança radical de como a gente está acostumada a estar com as pessoas, a estar na relação. Segundo, ele vai precisar ajudar a construir times em que as pessoas estejam em seu lugar de potência, ele vai precisar distribuir autoridade, ele vai precisar de pessoas que sejam, de alguma forma, accountable, né? Pessoas que se sintam responsáveis pelo todo, ele vai precisar construir senso de pertencimento, ele vai precisar construir comunidade. Ele precisa ajudar a movimentar e evoluir as relações a nível sistêmico, evoluir a cultura organizacional. Isso significa olhar o tempo inteiro para os padrões que estão emergindo dentro dessa cultura que não nos servem mais e fazer movimentos constantes. Então, por isso que eu acredito que o papel do líder é de criar realmente contexto facilitador para ampliar a qualidade das relações. E eu acredito, então, que o papel do líder, nesse momento, é se tornar um designer de conexões. Essa é a visão do Amuta que eu tenho para contribuir com vocês, para trazer esse olhar que a gente tem para a liderança. Espero que tenha contribuído com seus pensamentos, gerado aí novas percepções, novos sentimentos. Se tiver alguma coisa, algum comentário, alguma vontade de compartilhar algo, manda uma mensagem para o @instituto_amuta. Vai ser um prazer conversar com você. Muito obrigada.